Fala, nação rubro-negra, nesse vídeo eu quero falar com vocês, atualizar vocês, na verdade, sobre a situação do Léo Ortiz. A situação dele com o Red Bull Bragantino não tá legal. Também quero falar com vocês sobre um jogador que pediram para que eu desse uma olhada na situação dele, porque já interessou ao Flamengo em outra época e agora vários torcedores rubro-negros se lembraram dele para poder vir para o Mengão queridão novamente. Eu tô achando que a nação rubro-negra tá querendo montar uma verdadeira seleção uruguaia na equipe. Mas, por falar em seleção uruguaia, precisamos falar também sobre o Nicolás de la Cruz. Aqui mesmo no canal eu garanti a vocês que o Nicolás de la Cruz não usaria a camisa número 12. Isso porque a camisa número 12 é a camisa do torcedor. Qualquer contratação de treinador a fisioterapeuta que seja apresentado na imprensa, os caras colocam a apresentação com a camisa número 12. Foi assim com todos os treinadores e todos os jogadores que chegaram. A 12 só entra em campo hoje em competições que seja obrigatória a numeração sequenciada. Se puder saltar um número, o Flamengo salta o número 12. Mas se tiver que ser sequenciado do 1 ao 24, do 1 ao 30, aí o Flamengo coloca o número 12. Senão, a 12 está imortalizada como a camisa rubro-negra. Então, se a 12 não vai ser aqui, Nicolás de la Cruz vai utilizar, a camisa então foi apresentada hoje. Nicolás de la Cruz vai utilizar a camisa de número 18. Na Argentina, estão dizendo que o De La Cruz mandou um recado à torcida do River Plate, que o número 18 seria em referência à última conquista do River Plate na Libertadores da América, conquistada com ele em campo. Ele, Marcelo Gallardo, Rafael Borré ganharam a Libertadores da América de 2018. Entretanto, a versão oficial é outra. Apesar dos milionários quererem imaginar que a número 18 é por conta deles, na verdade, a camisa de número 18 foi a primeira camisa utilizada por Nicolás de la Cruz quando subiu para os profissionais. No primeiro jogo de la Cruz, ainda pelo grande revelador de talentos, a equipe do Liverpool, ele jogou 90 minutos utilizando a camisa de número 18. Por isso, ele foi buscar nos anais da sua memória futebolística o número para poder utilizar neste ano de 2024. Além de sabermos a numeração de Nicolás de la Cruz, também descobrimos quais serão os capitães neste ano de 2024. Na ordem, Gabigol, Gerson e Arrascaeta. O técnico Tite ainda não montou a equipe rubro-negra para esse ano de 2024. Mas pelo jeito que terminou 2023, a gente deduz que o Gabriel não vai ser o titular absoluto da posição. Portanto, a braçadeira de capitão não poderá ficar com ele quando ele não estiver em campo. Gerson foi quem mais utilizou a braçadeira de capitão com o Tite, mas não tínhamos Nicolás de la Cruz. Numa formação com 3 jogadores no meio de campo, quem sai é o Gerson, uma vez que Eric, Pulgar e Arrascaeta são hoje incontestáveis. Por isso, com o Gerson no banco de reservas, quem assumiria a braçadeira de capitão é o único titular dos 3, Georgian Arrascaeta. Então, nas ausências de Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Gerson, quem será o capitão do Flamengo esse ano será Georgian de Arrascaeta. Pelo menos foi isso que a gente apurou momentaneamente. Pode ser que daqui até a estreia no Brasileiro ou na Libertadores, o Tite resolva alterar isso daí. Mas hoje, dia 11 de janeiro, a definição interna no Flamengo é esta: Gabriel, Bruno Henrique, Gerson e Arrascaeta. Os 3 primeiros, todos reservas. Isso se o Monterrey deixar o Cebolinha aqui no Flamengo, né? Porque se o Monterrey resolver levar mesmo o Cebolinha, aí Bruno Henrique pode voltar a ser titular. Aí a braçadeira iria para o braço do BH27. Agora, uma coisa que assim passa despercebido pela gente é a quantidade de jogadores que são oferecidos ao Flamengo e que o Flamengo não tem interesse, né? O Flamengo é uma fábrica de recusar bons jogadores e ir atrás de bagres. Vou dar um exemplo para vocês. Rafael Santos Borré, campeão da Libertadores da América 2018, junto com o Nicolás de la Cruz pelo River Plate, vice-campeão da Libertadores 2019, autor do gol
que inaugurou o placar lá em Lima contra o Flamengo, foi oferecido ao Mengão. E o Flamengo não demonstrou interesse nenhum no atleta, que pode jogar de centroavante, de ponta esquerda, de ponta direita e até de meia atacante. Com a dispensa do Flamengo a Rafael Santos Borré, ele foi então negociar com o Internacional de Porto Alegre. E estão muito próximos de um acordo e do Flamengo passar mais uma vez em branco numa contratação de um jogador que eu acredito poderia nos ajudar demais. Pensa só comigo. No meio deste ano teremos a Copa América. A Copa América não vai parar para o Campeonato Brasileiro. Ela é data FIFA, mas a CBF não vai parar o Campeonato Brasileiro nem a Copa do Brasil por conta disso. O Dorival Júnior, que foi apresentado hoje como novo treinador da seleção brasileira, todo mundo sabia, né? Mas foi apresentado hoje. Ele pode chamar o Pedro, por exemplo. E aí nós não temos centroavante. O Gabriel é louco com o Dorival Júnior e vice-versa. Chegou até a mandar beijinho pro Dorival Júnior quando o São Paulo jogou contra o Flamengo no Maracanã. Lembra? Na coletiva do Dorival? Passou lá, deu um beijinho, deu um tchauzinho no Dorival. Pois é, vai que o Dorival leve Gabriel e Pedro para a seleção brasileira para a disputa da Copa América. Aí a gente fica sem centroavante nenhum, fica sem nenhum atacante. Ah, Fabrício, mas você falou que o De La Cruz faz essa também. Faz. Só que o De La Cruz vai estar com a seleção do Uruguai. A Arrascaeta com a seleção do Uruguai. Então a gente não tem um centroavante para poder atuar se Gabriel e o Pedro forem convocados para a seleção brasileira. O Marcos Braz está preocupado com o Evander porque o Arrascaeta e o Nicolás de la Cruz vão sair para a seleção também na Copa América. Só que nós temos Gerson, temos Matheus Gonçalves, temos o Lohan, podem dar certo, podem dar errado. Assim como o Evander pode dar certo, quanto o Evander pode dar errado. Sem contar que há outros nomes no mercado, além do Evander. A situação do Flamengo com o Evander agora é a seguinte. O Flamengo chegou a oferecer 7 milhões de euros por 60% dele, o Portland recusou. 11 milhões de euros, não dólares, tá? 11 milhões de dólares por 80%, o Portland recusou. Então, o Evandro, pai do jogador, está tentando convencer o Portland a negociar o atleta com a desculpa e justificativa que o atleta quer se transferir para o Flamengo. O Evander está no Rio de Janeiro e está observando as movimentações do seu pai e empresário, junto com os dirigentes rubro-negros, para conseguirem a sua liberação junto ao Portland. Já o Léo Ortiz vive uma situação bem pior. O Léo Ortiz está treinando em separado do Red Bull Bragantino. Foi um acordo que ele fez. Só que ele almoça com um grupo de jogadores e ele participa das preleções do técnico Pedro Caixinha. Numa dessas preleções, o técnico Pedro Caixinha, dando a informação para o Léo Ortiz, viu que o Léo Ortiz abaixou a cabeça, olhou para o outro lado, totalmente desinteressado àquilo que o seu treinador estava mostrando no quadro. Isso incomodou o treinador Pedro Caixinha, que foi conversar com o jogador depois. E o jogador abriu o jogo para ele, dizendo que não está com a cabeça no Red Bull Bragantino, que não está feliz naquele momento e que ele queria se transferir para o Flamengo. Isso criou uma crise interna dentro do Bragantino. O diretor esportivo, Diego Serra, foi chamado pelo Pedro Caixinha para conversar com o atleta e o atleta foi sincerão, dizendo que tem a cabeça voltada para o Flamengo, que estão impedindo ele de realizar um sonho, que é de jogar no Flamengo, e que ele não quer jogar no Bragantino. O Diego Serri, que é o diretor esportivo do Bragantino, ainda tentou convencer o jogador, conversar com o jogador, mas o jogador foi irredutível. Pintou um climão, porque isso tudo aconteceu sobre olhares atentos dos demais jogadores. Por isso, inclusive, que eu consegui a informação para trazer para vocês. Então, assim, o Léo Ortiz está infeliz dentro do Red Bull Bragantino, não está treinando, soltando sorrisos, é claro que amanhã ou depois aparece uma foto dele sorrindo. Ele não está lá chorando o dia inteiro. Mas ele não está treinando feliz, não está interessado naquilo que o Red Bull Bragantino tem para mostrar para ele, tem para passar para ele. Está muito chateado e não está dando a mínima para as instruções do Pedro Caixinha, porque ele não quer fazer parte daquilo ali. Ele quer sair para o Flamengo. Enquanto isso, o empresário dele vai batendo conversa com o Red Bull Bragantino. As conversas não estão amistosas mais.
não são conversas de cavalheiros, é uma conversa braba, é uma conversa de grito, é uma conversa de, sabe, bem longe do amistoso que começou nas negociações lá atrás. O empresário do Léo Ortiz e o próprio Léo Ortiz estão fazendo de tudo para que o Bragantino aceite a proposta que o Flamengo já fez e negocie o atleta imediatamente. O Léo realmente quer jogar no Flamengo. O Tite tá ligando pro Léo Ortiz todo santo dia para conversar com o zagueiro. O Tite entende que o Léo Ortiz tem uma capacidade de saída de bola que o Pablo não tem, que o Davi Luiz já teve, e que para compor o Flamengo do jeito que ele quer, o Léo Ortiz é peça fundamental. O Tite já garantiu ao atleta, inclusive, que ele não viria disputar a posição no Flamengo. Que na concepção dele, Tite, ele chega para pegar uma das vagas na zaga rubro-negra e Léo Pereira, Fabrício Bruno e Davi Luiz que se quebrem pela outra vaga. Então o Léo, sabendo que o cara que foi 2 vezes a uma Copa do Mundo consecutiva com a seleção brasileira é considerado o melhor treinador brasileiro da atualidade, insiste em querê-lo para um clube totalmente estruturado, o cara fica doido. O cara tá doido para vir pro Flamengo e tá fazendo de tudo lá dentro do Red Bull Bragantino para poder sair e vir pro Mengão queridão. O Bragantino ainda tenta convencer o jogador através de renovação contratual. Ele já recusou 2 propostas para renovar com o Red Bull Bragantino. Já disse que não quer, mas o Bragantino insiste numa forma diferenciada para lidar com o Flamengo. Se fosse para outro clube, Léo Ortiz já estaria vendido. Mas como é para o Flamengo, os caras estão dificultando demais a negociação. Do lado do Flamengo, o Flamengo fica só espiando. Exceção feita às ligações diárias do técnico Tite para o atleta, o Flamengo não se movimenta para negociar com o Red Bull Bragantino. O Mengão entende que tem a faca e o queijo na mão, que é a vontade do jogador e do seu staff de se transferir. Então, o Flamengo está deixando o couro cantar, o pau comer, para ver até onde o Bragantino vai conseguir segurar. O clima ficou pesadíssimo no Bragantino hoje. Muitos jogadores ficaram com pena do Léo Ortiz, outros ficaram revoltados por ter ali um companheiro que não está dando a mínima para os seus amigos, para os seus companheiros de time, por estar pensando no Flamengo. E isso atrapalhou o ambiente do Bragantino, que se vê pressionado mais do que nunca a resolver definitivamente a situação do Léo Ortiz, que não está dando escolha para os caras. Não há dinheiro que o Red Bull ofereça ao Léo Ortiz, que está convencendo ele a ficar na equipe paulista. Então, quem sabe nos próximos dias a gente possa ter aí uma notícia positiva. O caso do Ortiz, ele é diferente do caso do Vinha, porque a janela na Europa, mais especificamente na Itália, fecha no dia 2 de fevereiro. Então lá os caras têm que correr para resolver a vida deles. Eles acabaram de perder um zagueiro do Tottenham porque não tinham 4 milhões de euros para poder investir. Então, eles têm que correr. Já o Bragantino, não. O Bragantino pode esperar, porque o Bragantino está na mesma janela que nós. Até dia 7 de março a janela está aberta. Então o Bragantino pode ir cozinhando, mas daqui a pouquinho o Bragantino estreia no Campeonato Paulista. Com o Léo Ortiz treinando em separado, o Léo não vai jogar o Campeonato Paulista se isso se arrastar até lá. Eles vão ficar com o jogador insatisfeito, treinando em separado, sem utilizá-lo. Então, quem sabe nas próximas semanas o Flamengo consiga resolver esse problema com o Léo Ortiz. O pessoal me pediu para olhar a situação do Facundo Torres, um jogador uruguaio, muito bom jogador, que o Flamengo já teve interesse nele outras vezes e que agora está jogando num dos adversários que o Flamengo vai ter daqui uns dias lá nos Estados Unidos, que é o Orlando City. Pois bem, Facundo Torres renovou seu contrato com o Orlando City até 2028 e, portanto, é menos um jogador para a nação rubro-negra pedir a essa diretoria. Mas vale lembrar que essa história do Marcos Braz, que não tem plano B, é simplesmente para pressionar ou para dar algum tipo de satisfação para a torcida. Porque ontem o próprio Rodolfo Landim disse em entrevista ao GE que se não der certo com o Léo Ortiz e com o Matias Vinha, que eles vão em outros. Se há outros, há plano B, plano C, plano D, o Marcos Braz é que não quer abrir. Porque, de repente, você sai de um Léo Ortiz e mira um Joaquim,
é decepcionante. Você sai de uma Matias Vinha e vem para um Juninho Capixaba, é decepcionante. Você mira num Facundo Torres e acerta no Evander, é de cair o queixo da boca, né? Então, por isso o Marcos Braz não revela, até também para não se mostrar mais uma vez incompetente e assessorado de forma incompetente pelo departamento de scout do Flamengo. Mas o Landim soltou a braba, como diz meu amigo Mauro Santana. Se não vier esses, virão outros. Quem vocês indicariam para o Mengão? Nação, essas foram as últimas notícias desta quinta-feira. Eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe e comente. Curta, compartilhe e comenta. Curta, compartilhe e comenta. Curta, compartilhe e comenta. Assim, você vai ajudar demais o nosso canal. E você que não é inscrito ainda, vem pra cá, vem. Vem fazer parte da nossa família. Vem fazer parte da nossa família rubro-negra. Tamo juntos, nação. Eu amo muito vocês, de verdade mesmo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.